aqui de volta para mais uma aula aí, começando aí o aprofundamento nosso de eficiência energética. Eu sou o professor Magno, vou fazer essa apresentação, você já está acostumado? Vamos lá então, olha só, o primeiro slide aí a gente já vai colocar fazendo sempre aquela apresentaçãozinha básica e está aparecendo para você, ó, eficiência energética. Nós estamos na atividade 1, sistematização 1. Tem a sistematização 1 e 2, a gente está na primeira, vamos aí fazer um apanhadão geral aí do que a gente viu nas demais, né? O aprofundamento, você já sabe, como pertence à ciência em ação, unidade curricular Projeto Casa Sustentável e o componente curricular, falado aí já, eficiência energética. Para começo de conversa, o que a gente falou na aula passada? Se lembra? A gente na aula passada, ou nas aulas passadas, já viemos aí nessa discussão, viemos aí trilhando algumas observações importantes. Inclusive trouxemos aí, apresentamos alguns exemplos de energia e suas transformações. Ali demos um pequeno destaque ali para energia solar, para energia eólica também. Se você perdeu, está disponível aí para você no aplicativo, aí no repositório também, né? Apresentamos também algumas modalidades de transformação, chamando a atenção aí para as fontes de energia renováveis, né? No caso aí se encerra, e como exemplo a gente pode pegar aí à esquerda e abaixo, a usina hidrelétrica, né? Fonte renovável, considerava renovável, né? E as não renováveis aí que usam o combustível fóssil ou os recursos fósseis, como por exemplo, é um excelente exemplo aí do petróleo, tá bom? Que é retirado ali, e para a gente ter novamente essa fonte energética, precisaríamos aí de centenas de anos, né, para ter novamente aí o combustível fóssil. E aí pode voltar aqui um minutinho para mim, a gente já tem que começar a pensar aqui, eu já tinha falado para você que a gente tinha que começar a pensar na problemática que a gente vai levantar aí com o nosso projeto, né, com as nossas ideias aí e tal, da Casa Sustentável. Então tem algumas ideias que eu sempre vou pincelando, já acho que é a segunda vez que eu trago para você aqui essa proposta, mas é justamente para você ir se familiarizando com ela e pensando já em algumas problemáticas que você vai ter que enfrentar com o seu projeto e possíveis ideias criativas e sugestões. Essa é até uma sugestão bacana, dependendo, tem condições de contorno, tem condições especiais para que ela ocorra. Vamos colocar na tela então, olha só. Aí você tem aí, pensando no problema e pensando no projeto, um sistema formado basicamente por espelho, tá vendo lá a luz solar incide no espelho, é refletido por uma série de espelhos que estão ali numa encosta, né, num morro ali. Esses espelhos acabam jogando os raios solares de uma maneira específica num prédio que tem aquele formato ali curvilíneo, é um espelho também chamado espelho curvilíneo, esférico ou parabólico, que vai concentrar os raios solares, né? Ele tem essa propriedade, a gente vai precisar ver isso aí com calma no nosso aprofundamento, vai concentrar os raios solares aí justamente ali num determinado lugar que é um forno solar. Deixando de lado aí a utilidade, que esse é um forno solar que funciona, está em operação lá na França, eu traria para você aí um exemplo, olha só, um exemplo bem legal de você captar os raios solares e concentrar num ponto onde você quer. Não é uma boa? Você não acha legal isso daí? Pensa, isso é uma solução, de repente, que pode estar dentro do seu projeto. Eu vou fazer um projeto de iluminação, vou fazer um projeto que vai precisar aí de luz solar, mas eu tenho que concentrar isso para um ponto. Eu lembrei daquela ideia lá do Magno de concentrar isso com um espelho parabólico, vou rever esse negócio, vou pesquisar. É assim que funciona. De novo na tela para a gente, porque a aula aqui não para. Olha só, a gente também viu aí a questão da lâmpada incandescente, que é um bicho bom, né? Funcionou aí para nós aí durante basicamente um século, iluminando e trazendo alegria para a nossa vida, para quem pôde, né, ter a lâmpada elétrica. Uma invenção aperfeiçoada aí por Thomas Edison, mas que demanda muita perda de energia, porque ali no gráfico você está vendo ali aquela partezinha pintadinha ali achurada de azul, que pertence ao espectro visível, a utilidade da lâmpada é só um pedacinho, enquanto que a emissão da lâmpada incandescente, né, é essa curva toda que está pontilhada aí, olha o tamanho do prejuízo. Isso aí, na verdade, pode voltar um minutinho aqui para mim também? Isso aí, na verdade, olha só, é uma configuração de um exercício ou de diversos exercícios que já fizeram parte de
provas de vestibular, do Enem, enfim. É uma preocupação muito grande porque a gente ficou nessa discussão, ainda há algum tempo aí recente, ficou nessa discussão de substituição da lâmpada incandescente por uma lâmpada mais eficiente, né? E a gente tinha e tem opções. Então, isso ficou durante muito tempo aí e ainda fica nessa questão da discussão da eficiência energética ligada à iluminação. Está pensando mesmo que eu no problema? Pois é, eu estou aqui para te ajudar, então vamos pensar nesse problema juntos. Falando em problema, vim trazer aqui para você, hoje na aula, um problema mesmo autêntico do Enem, lá de 2012, vou ler rapidamente para você. Ó. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen. Eu falaria para você já ir aí fazendo as suas anotações no seu diário de bordo, essa unidade aí, lúmen, é a unidade de fluxo luminoso. O consumo está relacionado à potência elétrica, já falamos aqui quantas vezes, uma porção, por isso que essa aula é sistematização, relacionada à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, agora vem aí as informações do problema, olha só. 40 watts emite cerca de 600 lumens. Enquanto que uma lâmpada fluorescente, compacta, né, provavelmente, de 40 watts, emite cerca de 3.000 lumes. Percebeu aí? Volta comigo aqui, ó. Percebeu? 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 Olha só. 300 lumens para, 600 lumens. 3.000 lumens. Olha a diferença. Para a mesma potência de 40 watts, quanto que você tem? Diferentes fluxos luminosos, um 600 lumens, outro 3.000 lumens. Por isso que a pergunta é justamente essa. Volta para a tela. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é, e aí vai ter as alternativas para você julgar, né? As alternativas estão aí colocadas, não vale a pena agora a gente pensar nelas, né? Porque elas estão atreladas ao quê? A resolução do problema que a gente vai começar agora. Primeiro, trazendo em grifo aí, a quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen. Eu falei para você grifar, não falei? E também, ó, o consumo está relacionado à potência elétrica de uma lâmpada que é medida em watt. Por exemplo, uma lâmpada ali tem os dados ali da potência e também do fluxo luminoso. Voltando lá no comecinho do texto, vamos ver se eu consigo me acertar aqui com o texto, fazer as pazes com ele. Olha aqui o que a gente tem de importante. É considerada linear entre a quantidade, olha, a quantidade de luz produzida e o consumo. Por isso que eu escrevi aqui, ó. A eficiência energética, que eu chamei por essa letrinha aqui, ó, ela é a relação entre a quantidade de luz, que eu chamei por essa letra engraçada aqui, que é φ, em grego, e o consumo, que é a energia. Tudo bem? Por definição, então, a eficiência é a razão entre a quantidade de luz produzida, φ, e a energia consumida, E. Pronto. A gente já está com o problema na forma para resolver. Aí, aprofundando os conceitos, a gente vai completar aqui o que a gente tem. Bom, mas espera aí, quanto que é a potência mesmo? A potência, a gente tem uma formulinha aqui que especifica que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Anote aí no seu caderno, no seu diário de bordo, essa informação é extremamente importante. Como na fórmula lá aparece energia, eu posso isolar a energia fazendo assim, ó. A energia está aqui, esse número aqui está dividindo, eu passo ele multiplicando, fica energia igual a P de potência vezes a variação do tempo. Então eu tenho aqui uma expressão que vai me dar a energia então consumida. Eu vou precisar dela onde? Aqui, ó.
E aí a gente tem como cálculo da eficiência o fluxo de luminosidade, lá a luminosidade que foi dada no problema, da lâmpada incandescente e da lâmpada fluorescente compacta. Vamos fazer aqui divertidamente, então, uma expressão numérica para os dados que a gente tem da lâmpada incandescente. Ora, por que não? O que você acha da ideia? Vamos lá? Então, olha só, eu posso fazer assim, ó. Eu posso escrever que a eficiência de uma lâmpada incandescente, epsilon', pode ser, ou representarei por 600, que é justamente aí o fluxo, né? A luminosidade lá que falou que é em lumen, quanto que é mesmo? 600, eu já anotei aqui. Dividido, né, na relação, pelo que mesmo? Pela energia. Mas Magno, eu não tinha energia, eu não tenho energia lá. Mas não falou quanto é a potência? Então, posso escrever aqui uma expressão tranquilamente, ó. Potência de 40 vezes ΔT. Já tenho aí uma expressão da energia, da eficiência energética. Posso simplificar aqui, né? 40 e 60 também são números pares. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 4, ó. Forçando aí. 60 dividido por 4, quanto que vai dar mesmo? 60 dividido por 4 vai dar 15. E aí, 4 dividido por 4 dá 1. Não ficou nada, ficou só o 1 aqui na frente, né? Ó, é a mesma coisa que 1 vezes o número é a mesma coisa que o número próprio. Ó. A gente sabe dessa regra matemática, então posso deixar ali caprichadinho ΔT. Pronto, tem a primeira expressão aí, trazida aí do exercício, do problema referente à lâmpada incandescente. Volta aqui para mim um minutinho. Então, o que você tem aí? Você tem, então, uma relação já da lâmpada incandescente em termos de eficiência. Vamos fazer isso, então, agora com a lâmpada fluorescente para ver o que dá, né? Na lâmpada fluorescente a conversa é diferente. Na tela, de novo, com você, ó. Na lâmpada fluorescente, então, eu vou ter aqui esse epsilon, que eu vou chamar de epsilon, né? Ele vai ser também, o que eu tinha lá? 3.000, né? Que é a luminosidade, ó, dividido, não era a potência, né? Se a gente voltar, ó, vamos recordar lá, ó, tá vendo? Ó, é a potência vezes o tempo, ó, que é a energia que vai embaixo. Está justamente aqui, ó, né? Nesse trecho aqui. Então a gente vai lá, vamos fazer essa continha facinho, ó, que é 40 também, vezes ΔT. Mas aí eu não resolvi nada, Magno. Não, eu resolvi o seguinte. Eu resolvi que aqui eu posso ter uma expressão parecida com aquela, fazendo a mesma simplificação, quer dizer, mais ou menos simplificado do que eu tinha lá, ó. Essa aqui é da lâmpada fluorescente. Se eu dividir tudo isso aqui por 4, também é par e divisível por 4, ó. Eu acho que é melhor não. Eu acho que eu tive uma ideia aqui, ó. Vê se você consegue me acompanhar, então, de uma coisa bacana da gente fazer. Esse aqui, ao invés de eu dividir por 4, ó, porque eu já sei lá que deu aquela conta, eu vou fazer uma coisinha diferente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa parada aqui por 2 e dividir aqui por 2. Em cima e embaixo. Quanto que vai dar aqui? Vai dar 150, ó. 300 dividido por 2, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Mas por que você fez isso? Ó, porque agora eu tenho uma semelhança entre essa equação aqui, ó, que é da lâmpada fluorescente, e aquela que eu tinha pego lá. Vou fazer uma divisãozinha aqui para você perceber o que a gente tem juntando as duas coisas na parada. Ó. Eu tenho lá que a eficiência energética aqui, da luminosidade da lâmpada incandescente é 15 ΔT. Já na outra expressão, eu encontrei 150 2T.
Logo, eu posso escrever assim, ó, pegando essa expressão aqui mesmo, que a gente acabou de conseguir. Vou passar esse 2 aqui que está dividindo, multiplicando aqui na frente, ó. 2. Vou passar também aqui, ó, fazer uma jogadinha aqui que é 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10, ó, sobre ΔT. Aí eu vou passar esse 10 que está multiplicando aqui para cá dividindo também. Vai ficar 2 vezes a eficiência sobre 10 igual a 15T. Maravilha, agora sim, ó. Você não está reconhecendo isso de nenhum lugar, não, ó. Esse 15 sobre ΔT aqui é o que a gente tinha na equação anterior lá. Olha lá que bacana, ó. Então eu posso substituir, ó, o epsilon' aqui, ó, a eficiência, 15 ΔT. 15 ΔT. Isso aqui é epsilon' ou E'. Então vai ficar. Também eu já posso também dividir aqui, simplificar por 2, vai dar E sobre 5 é igual a E'. Isso daqui é da fluorescente. Essa aqui é da incandescente. Fala a verdade. O que dá para você concluir? Ó, passa esse 5 para cá multiplicando, ó. Vai ficar a eficiência de uma lâmpada fluorescente está na relação para 5 vezes a outra lâmpada. Pode voltar para mim aqui agora, ó. 5 vezes mais eficiente. Olha lá. Conclusão, então, ou seja, a relação de eficiência de uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente é de 20% ou 5 vezes maior. Uma dessas lâmpadas de 40 watts, né, se você pegar e dividir 40 por 5, dá quanto? Dá 8. Quer dizer, uma lâmpada de 8 watts, dessa compacta aqui, ó, funciona como essa daqui, com a mesma eficiência, só que uma lâmpada dessa correspondente a 40. Quer dizer, uma de 8 watts aqui, ó, faz o mesmo serviço que essa aqui de 40 watts. É economia ou não é? É bastante economia, gente. Aí sim a gente encontra aí a alternativa, ó. Menor, a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é menor que uma lâmpada fluorescente de 8, que produz a mesma quantidade de luz. Olha aí, ó. Alternativa C. Resolvemos um probleminha aí na boa, hein? Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Nós vamos brincar aí com essas lâmpadas incandescente e fluorescente para pensar em duas perguntinhas básicas, ó. Qual combinação proporciona uma transformação de energia mais eficiente lá no nosso simulador? E qual a situação em que o gerador não consegue fazer a transformação da energia necessária para ter o determinado aparelho funcionando? Mas qual? Aquele simulador PET conhecido da gente, que é esse aqui, ó. Dá para colocar para a gente um pouquinho? Eu vou fazer ele funcionar agora para você, ó. Para você aí que está em casa também e quiser fazer ele funcionar, você tem que fazer assim, ó. Primeiro clique em sistemas, né? Aí, ó, sistemas. Aí você já vai entrar aqui. Ah, mas eu não quero esquentar água. O que você quer fazer? Você quer, ao invés de esquentar água, você quer usar uma lâmpada incandescente? Não vai dar certo isso daí não, hein? Olha lá, ó. Aí, esse rapaz aqui pedalando, você pode ir brincando, ó. Ele vai pedalando ali, pedalando. A lâmpada aumentou aqui a luminosidade, tá vendo? Olha lá. A lâmpada aqui aumentou a luminosidade. Ixi, mas aí o rapaz aqui ficou com fome, que ele precisa de energia também. E aí a gente pode brincar, ó, conseguiu transformar em energia elétrica e tudo mais, está brilhando. E se eu colocar uma lâmpada aqui agora, dessa compacta aí, será que a luminosidade aumentou ou não? Bom, consegue fazer a mesma transformação. Você consegue ver isso? E aí a gente vai ter que começar aí a fazer algumas comparações, né? Ele está fazendo a lâmpada funcionar lá, dá para a gente ver a luminosidade aí.
E aqui nessa também, né? Dá para a gente comparar qual será que é mais eficiente aí. Mas toda vez tem que alimentar o menino. Vamos fazer uma outra coisa então? Volta aqui para mim um minutinho. Ó. Aqui você tem várias opções quando você estiver no aplicativo. Né? E aí o que você pode fazer? Trocar. Tá o rapaz ali gerando uma energia com a bicicleta e tal. Quero mudar. Quero fazer energia... Que energia que eu tenho? Ah, deixa eu ver a opção aqui. Ó, tem uma energia aqui que eu posso fazer a água cair numa roda d'água. Olha lá. Gostou ou não? Aí você abre aqui essa válvula, ó. Olha a água caindo lá, também gerando energia. Como essa energia aqui está usando uma energia potencial gravitacional, de repente não vou precisar ficar me preocupando muito em alimentar ali quem está pedalando a bicicleta. Pode. A brincadeira aqui no nosso simulador é essa. Ó. Dá para você trocar então tanto a fonte energética que vai converter em energia luminosa, quanto o tipo de lâmpada, mas você vai ter, o legal era você fazer isso em casa, porque na próxima aula a gente queria conversar a respeito disso, né? Fazer aí um bate-bola e tudo mais. E aí eu vou trazer aqui algumas conclusões um pouco óbvias, né? Mas de repente você pode ter algumas ideias e tudo mais, vai anotando tudo no seu caderno. A gente vai testar aqui todas as opções, né? Tem essa opção então da água, tem até essa opção de vapor aqui, ó, né? E esquenta a água, ó. Aí o vapor. O problema do vapor, sabe o que é? É que nem todo vapor, dá para você perceber, ó, nem todo vapor está indo diretamente ali para a roda d'água, né? E aí eu tenho uma perda. De repente esse sistema da bicicleta eu preciso ficar alimentando. Esse daqui tem um probleminha também de ter condensação. Aí eu estou ficando um pouco chateado com isso. Eu acho que eu podia fazer o seguinte, ao invés de usar esse aparelho aqui, eu poderia usar o sol. Mas aí o sol não gira a roda. Poxa, professor Magno, mas aí você está me tirando? Como assim? É lógico que não gira. Para girar isso daí precisa de uma força mecânica, né? No caso aí da energia solar, o ideal a se fazer é ter aí um sistema fotovoltaico, com uma célula fotovoltaica. Aí eu uso a energia solar. E aí talvez, se você chegar na sua conclusão, era isso que a gente esperava que você fizesse, usando aí o simulador durante esse intervalo que a gente vai ter de aula aí, para ver qual o sistema que você vai testando aí, de repente, você verificar qual o sistema mais eficiente. Tem aqui um probleminha que é o seguinte, né? A luminosidade depende da energia solar, mas a energia solar também depende das condições atmosféricas. Então tem até uma maneira de você colocar nuvem aí, ó. E aí, evidentemente, você acaba determinando ali uma queda da eficiência energética, né? E aí, sempre lembrando que você pode colocar uma lâmpada, pode colocar outra, pode brincar. E com isso, eu acho que eu testei todas as condições. A gente pode voltar para a apresentação. Então, você entendeu aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai usar o nosso simulador em algumas condições. Eu estou mostrando aí algumas condições e fazendo alguns comentários. Tem inclusive a troca de lâmpada, as variáveis que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que você não vai conseguir ficar gerando energia ali, pedalando ali, sem se alimentar também. Tem essa questão também aí que eu queria parar um pouquinho para a gente analisar. Ó. Em relação à energia que eu uso lá de pedalar, essa aqui, como é uma queda d'água que está a uma certa altura, a gente sabe, já aprendeu isso, sempre é bom lembrar, recordar é viver, que aqui eu tenho uma energia chamada energia potencial gravitacional. Tem jeito de calcular, Magno? Tem. É massa vezes a aceleração da gravidade e vezes a altura. Geralmente a altura a gente usa aquele símbolo ali mesmo, H. E essa energia aqui, que é a energia potencial que está aqui nesse ponto, ó, ele acaba se transformando aqui nesse ponto, que é o ponto B, por conta da água que está caindo aí na rodinha, numa outra energia para justamente fazer essa rodinha girar. Junto com essa rodinha girando, a gente gira aqui um mecanismo aqui, que tem aqui dentro e tal, que vai converter essa energia aí em energia
elétrica. E é essa energia elétrica que vai ganhar corpo aqui, né? Vai ter aqui a transformação em eletricidade. E aí, rapaz, tem vários detalhes que a gente falou a respeito disso que você tem que rever. Primeiro que a gente tem aqui uma transformação, primeiro do ponto A, de energia potencial gravitacional, olha só. E aqui no ponto B, a gente já tem uma outra forma de energia que chama energia cinética, que pode calcular, né, com a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Sempre lembrando que a gente está fazendo aqui um aprofundamento, você já deve saber bastante coisa já. E aí a gente vai aqui te provocando para trazer o conhecimento à tona. Essa energia potencial, então, do ponto A, se transformou em energia aqui no ponto B. E, por sua vez, aqui no ponto, ou na região C, aqui que está no centro, essa energia mecânica se transformou, de alguma forma, em energia elétrica. Só que tem aquele detalhe, você lembra? A energia elétrica, uma vez que ela percorre um condutor, né? Vamos fazer aqui um condutorzinho para você lembrar aí o que a gente falou, isso na aula passada. Isso aqui é sistematização, hein? À medida que você tem aqui uma corrente elétrica sendo produzida e percorre um condutor, eu tenho aqui uma perda na forma de calor. Eu preciso pensar em tudo isso, Magno? Eu tenho que pensar tudo isso, mas hoje o destaque é o seguinte, pelo menos pode voltar para mim um minutinho, pelo menos nesse sistema que eu mostrei para você, a lâmpada compacta, ela pelo menos transforma ali a energia elétrica em calor no fio, mas quando chega na lâmpada, não tem essa perda. Agora, na lâmpada incandescente, tem. É isso mesmo que você está pensando. Eu estou tentando te convencer a não pensar em usar uma lâmpada incandescente no seu projeto. Talvez pensar numa lâmpada como essa que eu mostrei para vocês aí, numa fluorescente compacta, tá legal? E, como não poderia faltar, aqui a gente falou já da transformação de vapor, aqui tem a despesa do vapor se condensando, todo o sistema, ele parece que tem alguma coisa que é para atrapalhar, e é justamente esse o problema que você tem que levantar no seu trabalho, no seu projeto. Também aqui eu não coloquei, mas tem a célula solar, né, que a gente destacou lá na hora de fazer a animação, que também não pode ter muita nuvem, depende das condições atmosféricas. E aí eu quero que você teste essas diversas combinações para a gente responder a essas perguntas que eu vou deixar aí para você. Olha só, partindo das observações que foram feitas desta aula, e se possível e é preferível, fazendo o uso do simulador PET na sua escola ou na sua casa, ou com o seu grupo, enfim, busque as respostas para essas duas primeiras questões que a gente está colocando para você. Qual combinação proporciona uma transformação de energia mais eficiente? Volta para mim aqui um pouquinho, volta para a tela lá para a gente dar só uma olhadinha, fazer aquele spoiler. Ó, olha quanta coisa a gente já falou aqui. Aqui, então, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Para começar, tem combinações diversas e tem dois tipos de lâmpada que a gente testou, né? E aí, então, você vai considerar isso e também vai considerar qual a situação em que o gerador não consegue fazer a transformação de energia necessária para que determinado aparelho escolhido funcione. Ah, isso você consegue fácil, hein? Você sabe que ali eu fiz uma brincadeira na hora de colocar a célula solar, pode voltar aqui para mim, está na sua mão, está aí agora na sua responsabilidade, vamos desenvolver esse projeto, vamos fazer esse daí virar, cara. E talvez pensando aí num projeto de iluminação, o que você acha? Qual é o seu problema aí? Vamos pensar em todas essas questões. Sistematização 2 na próxima aula. A gente volta nessa conversa. Até lá, galera. Valeu!